Então, pessoal, beleza? Esse é o Time Podcast, episódio 3. Faz um tempo que eu não gravo podcast. E isso é preocupante. Por que preocupante? Porque eu tava meio ocupado, eu vou estudar esses dias. Então, eu vou ficar menos e professores estão aceitando as atividades. Então, realmente vale a pena estudar. Se vocês puderem falar, eu preciso de convidados para o próximo podcast. Eu ia chamar alguém, mas aí deu ruim e tudo mais. O YouTube não estava aceitando comentário e não deu certo. Qualquer coisa que você achar, você não precisa ser interessante ou algo do tipo. Eu só preciso de mais uma pessoa depois para começar a desenvolver um papo nesse podcast. E sobre o que eu vou falar é atualizações. Sim, atualizações sobre o podcast. Eu vou tentar arrumar. Meu celular agora tá um pouquinho melhor. Meu pai levou pra arrumar e tudo mais. E porque eu tinha quebrado a tela. Então fiquei um tempo sem postar vídeos e tudo mais. Foi difícil, né? Claro, pra poder começar a voltar a postar vídeos e tudo mais. Mas agora tá ficando melhor, né? Eu tava sem o que postar e vou falar sobre a Light Novel, atualizações e tudo mais. Esse é o Time Podcast, episódio 3, e espero que vocês estejam bem. Então, eu espero que vocês estejam bem, e eu acho que vocês estão bem, não é? Vou levar esse silêncio como um sim. Esquizofrenia.png e mal. Vou falar sobre a Light Novel. Eu estou eu estou escrevendo uma Light Novel sobre dois personagens chamados Support Team, que é time de suporte. O protagonista é um necromante. Por que necromante seria suporte, você diria? Porque basicamente você precisa de um mago para matar alguém que você vai usar o corpo, então não é tão fácil assim. Então o necromante seria de suporte. E um healer / tanque, que também é suporte. Essas classes são consideradas suporte. Então eles não podem eles não são muito bons em combate direto. Então, como nosso protagonista aqui é o Deathmaster, se vocês me perguntam o nick, é isso, é D-Master, que é a abreviação de Deathmaster, RL, que é Real Life, que é vida real. Eu seria o autor, então é isso. Eu tô gostando do resultado, só que eu não tô acostumado a ler muitos livros. Eu leio mangás, às vezes, e tudo mais. Eu já li Chainsaw Man, eu gostei e tudo mais. Só que eu não tô acostumado a ler livros. Eu lia mais quando eu era criança, sei lá. E meio que, como eu parei de ler livro, eu não sei como é que funciona. Eu não sei quanto de detalhe eu tenho que dar. E meu colega, ele do Discord, o Rabak, ele falou que eu tenho que dar um pouquinho mais de detalhes. E eu pensei nisso também. E por isso que eu tava tentando fazer uma reforma no livro. Vou fazer uma reforma, vou deixar o primeiro capítulo com mais ou menos umas 2.000 palavras, 2.500 palavras. Vou arrumar um pouquinho e arrumar os erros de português, que é tipo aquele cajado, duas vezes que eu escrevi, li mal. Às vezes tem uma ideia na minha cabeça, eu tô com uma ideia de uma personagem para implementar na história, porque ficaria meio enjoativo se você tivesse só os dois personagens, o protagonista e o coadjuvante, que seria o Akira, o coadjuvante. Então é isso, tô pensando em também deixar os self-inserts os insights do próprio personagem principal, que é o Deathmaster, e fazer essa história ficar sempre mais interessante, cada vez mais. Não é com intenção monetária, eu não tô pensando em ganhar dinheiro com isso, mas talvez eu deixe por 2 contos pra você comprar, sei lá, se ficar boa, ou simplesmente vou lançar de graça na internet, como uma web novel. Mas eu acho que é isso, sobre isso. Então, como eu estava dizendo, sobre isso é a parte da Light Novel, web novel na verdade, né? Eu vou publicar na internet quando estiver pronta e eu acho que é isso. Vou ter algumas atualizações também para fazer para vocês. Talvez eu poste com menos frequência, porque como é que eu disse, eu estou estudando e eu tenho que apresentar no final do ano uma coisa num curso que eu estou fazendo de orquestra do Sesc. E também temos o Projeto Very. Very é um jogo sobre um gato azul que está em busca do pai. E eu estou trabalhando nas músicas desse jogo, por mais que eu ainda não tenha feito todas, eu tenho que fazer algumas músicas, eu dou ideias e quem está fazendo é meu irmão. É um jogo que
não é 100% monetário, mas também é monetário a intenção de fazer o jogo. E se ficar bom, por favor, digam e tudo mais. Eu tô dando umas dicas para o jogo ficar cada vez mais profissional. Então, por favor, deem dicas nos comentários sempre quando eu for postando isso sobre o jogo. E eu quero fazer mais podcasts com outros convidados. Então esse podcast foi bem curto. Meu celular não tá aguentando muita coisa. Eu vou aprender como é que eu gravo pelo Discord Macau para ficar cada vez mais profissional, por mais que não seja um intuito comercial. E eu acho que é isso, pessoal. Com sorte, com Deus, adeus, fiquem com a Ren. Oh my God!